Vocês podem sentar. Obrigado, Senhor. Aleluia. Emmanuel. Se Deus é por nós, obrigado, Jesus. Espectadores ao redor do mundo, obrigado por fazer parte dessas transmissões. Nós oramos para que o Senhor te dê um coração curado. E vamos rapidamente olhar para a palavra que Jesus tem para nós. E o título, Lar Quebrado e Reconciliação. Diga ao seu próximo. Lar Quebrado e Reconciliação. Espectadores ao redor do mundo, abram comigo o livro de Isaías 11. Brotará um rebento do tronco de Jessé, e um ramo crescerá de suas raízes. Verso 2. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito de sabedoria e entendimento. O Espírito de conselho e fortaleza. O Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. Verso 3. O prazer dele está no temor do Senhor. Isso é sua alegria. A sua alegria está no temor do Senhor. Agora, quando você olha para o versículo 6, o lobo também morará com o cordeiro. Estes são os dois que ninguém esperaria. Para que um lobo more com o cordeiro, significa que há reconciliação. Sem o Evangelho da Graça, o lobo não poderia morar com o cordeiro. Há coisas que simplesmente não permanecem juntas. Um bom exemplo disso é o lobo e o cordeiro. Há coisas que simplesmente não permanecem juntas. Luz e trevas. Há coisas que simplesmente não permanecem juntas. Leão e servo, lar quebrado e reconciliação. Diga isso. Você vê essas duas coisas, luz e trevas, lobo e cordeiro, leão e servo, são coisas que simplesmente não permanecem juntas. Um filho nunca chamaria o assassino do seu pai, entre aspas, querido amigo. Um filho nunca chamaria o assassino de seu pai, querido amigo. Há coisas que simplesmente não permanecem juntas. O Evangelho da Graça de Deus confronta e transforma tudo. O Evangelho da Graça de Deus confronta e transforma tudo. Pelo seu poder, nada é impossível. O Evangelho da Graça de Deus confronta e transforma tudo. Quando você tira um tempo para ver o livro de Marcos 11, a partir do versículo 25,
ali tem perdão. Jesus claramente ligou a fé ao perdão. A razão pela qual o perdão é tão importante é que relacionamento não envolve duas pessoas perfeitas. Não existe essa tal pessoa perfeita. Diga isso ao seu próximo. Não existe essa tal pessoa perfeita. Essas pessoas perfeitas não existem nessa terra. Diga ao seu próximo, essas pessoas perfeitas não existem neste planeta. Se você é espiritual, quando alguém cai, não se alegre, restaure. Diga ao seu próximo, se você é espiritual, quando alguém cai, não se alegre, restaure. Acima de tudo, amem uns aos outros. O amor não discute o pecado. O Evangelho da graça de Deus confronta e transforma tudo. Diga ao próximo, o conhecimento certo de Deus traz paz. Essas pessoas perfeitas não existem nesta terra. Diga ao próximo mais uma vez. Não existe essa tal pessoa perfeita. Essas pessoas perfeitas não existem nesta terra. Digam lar quebrado e reconciliação. As pessoas cometem erros, mesmo que você seja cristão, mesmo que você seja pastor. Nossa resposta a uma pessoa que comete erro também pode ser um erro. Diga ao próximo, nossa resposta a uma pessoa que cometeu erro também pode ser um erro, se não houver cuidado. Digam lar quebrado e reconciliação. Nossa preocupação deve ser dupla, não apenas sobre o que fazemos, que é um erro, mas também como respondemos. Diga ao seu próximo, nossa preocupação deve ser dupla, não apenas sobre o que fazemos, que é um erro, mas também como respondemos. Nossa preocupação deve ser dupla, não apenas sobre o que fazemos, que é um erro, mas também como respondemos. Por quê? Você precisa perdoar. E
e você precisa ser perdoado. Diga ao seu próximo, você precisa perdoar. E você precisa ser perdoado. Nossa resposta a uma pessoa que comete erro também pode ser um erro. Nossa preocupação deve ser dupla. Não apenas sobre o que fazemos, que pode ser um pecado, pode ser um erro, mas também como respondemos. Porque você precisa perdoar. Você precisa ser perdoado. Diga ao seu próximo, eu preciso perdoar. Eu preciso ser perdoado. Vá para o livro de Gálatas 6. Irmãos, se um homem for surpreendido em muitas armadilhas, que são iniquidades, vocês que são espirituais, restaurem. Restaure ele. Por quê? Considerando a si mesmo, para que você também não seja tentado. Se você é espiritual, quando alguém cai, não se alegre, restaure. Diga ao seu próximo, se você é espiritual, quando alguém cai, não se alegre, restaure. Vamos ao livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Acima de todas as coisas, amem uns aos outros. Uau! Acima de todas as coisas, amem uns aos outros. O amor não discute o pecado. Diga ao próximo. Você sabe o que isso significa? Vem cá. Você sabe que ele é um bêbado? Ele é um bêbado. Ele caiu, eu vi ele. Ele é um bêbado. Ele não dorme em casa. Ele é um bêbado. Isso é porque eu não tenho amor. Ele não tem amor. É por isso que ele está ouvindo. Se ele tivesse amor, ele saberia que o amor não discute o pecado. Se você tem fé, levante sua mão. O amor não chama atenção para o pecado. Jesus claramente ligou a fé ao perdão. A razão pelo qual o perdão é tão importante é que o relacionamento não envolve duas pessoas perfeitas. Não existe essa tal pessoa perfeita. Diga ao seu próximo. Não existe essa tal pessoa perfeita. Essas pessoas perfeitas não existem nesta terra. As pessoas cometem erros, mesmo que você seja cristão, mesmo que você seja um pastor. Nossa resposta a uma pessoa que comete erros também pode ser um erro.
Nossa preocupação deve ser dupla. Não apenas sobre o que fazemos, que é um erro, mas também como respondemos. Por quê? Você precisa perdoar e você precisa ser perdoado. Diga a si mesmo, eu preciso perdoar. Eu preciso ser perdoado. Obrigado, Jesus. O amor está longe de muitos de nós aqui. Você diz que ama, mas você não pratica o amor. Pelo seu jeito, pelo seu dia, seu caráter. Não, 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 não. O amor não discute o pecado. Porque você precisa perdoar. E você precisa ser perdoado. Como eu disse, nossa resposta ao erro, nossa resposta ao errado, nossa resposta ao problema, também pode ser um erro. Agora, quando eu me levanto contra alguém e digo, ele é um bêbado, ele é um bêbado, eu também me tornei um bêbado. Eu cometi um erro. Deus nos escreveu em uma história sem precedentes e revolucionária de reconciliação, na qual hostilidades são destruídas. Na qual hostilidades são destruídas e inimigos se tornam amigos. Pais brincam com seus filhos e colocam suas mãos sobre eles. Uma geração de víboras deverá se tornar uma semente santa. Você não quer acreditar nesta geração? Por quanto tempo devo ficar com você? Por quanto tempo devo aguentar você? Agora vai lá, garoto. Eu quero dizer geração sem fé, sem esperança. Essa é a geração de víboras que deverá se tornar uma semente santa. Olha o caso de Paulo. Quando Paulo, que havia perseguido os santos, se juntou a eles, o lobo habitou com o cordeiro. Isso significa que o homem é um lobo do homem. O homem é um leão para o homem. O homem é uma cobra para o homem. Quando Paulo, que havia perseguido os santos, se ajuntou a eles, o lobo habitou com o cordeiro. Que alguém diga, o lobo habitou com o cordeiro. Então, isso significa que o homem é um lobo para o homem. Que alguém diga, o homem é uma cobra para o homem. O homem é um leão para o homem. O Evangelho da graça de Deus confronta e transforma tudo. Diga ao próximo, o conhecimento certo de Deus traz paz. Você sabe, a palavra de Deus é pregada em todo lugar, mas a certa
É por isso que eu digo que o conhecimento certo de Deus traz paz. Porque há mensagens em todo lugar. Mas se não há milagres no ministério, tornam-se filosofias. Porque você por si mesmo já é um milagre. Há muitos milagres. Eu posso te dizer um só. Você sabe que você já foi um pequeno embrião. Olhe no que você se tornou hoje. Você já foi um pequeno embrião. Pequeno embrião. Olha o que você se tornou hoje. Um pequeno embrião. Isso não é um milagre? Para você, o dormir e acordar é um milagre. A resposta à sua oração é um milagre. Se você soubesse que não há resposta à sua oração, você pararia de orar, porque você sabe que há resposta à sua oração. Deus nos escreveu em uma história sem precedentes e revolucionária de reconciliação, na qual hostilidades são destruídas. E inimigos se tornam amigos. Pais, brinquem com seus filhos e colocam suas mãos sobre eles. Uma geração de víboras deverá se tornar uma semente santa. Obrigado. Agora chegarei ao fim desta mensagem. A razão pela qual o perdão é tão importante. Primeiro, é que o relacionamento não envolve duas pessoas perfeitas. Não existe essa tal pessoa perfeita. Essas pessoas perfeitas não existem nesta terra. Como cristão, anote isso. Você está vivendo pela graça. Isso é o que queremos dizer com o Evangelho da graça de Deus, que confronta e transforma tudo. Aquelas coisas que simplesmente não permanecem juntas. Onde hoje o leão e o cervo comem juntos, lado a lado. Lobo e cordeiro se deitam juntos. E leão
e bezerro comerão juntos, lado a lado. Esse é o Evangelho da graça de Deus. Confronta e transforma tudo. Para o poder dele, nada é impossível. O amor não discute o quê? O amor não chama atenção para o quê? Oh, eu amo Jesus. A partir de hoje, nossa preocupação deve ser dupla. Não apenas o que fazemos, que pode ser um erro, mas também como respondemos. Diga para si mesmo: eu preciso perdoar. Eu preciso ser perdoado. Obrigado, Jesus. Porque o mesmo Deus que diz, não mentirás, também diz, não matarás. Se você mente, você também é um assassino. Diga ao seu próximo, o conhecimento certo de Deus traz paz. Você sabe, a palavra de Deus é pregada em todo lugar, mas a certa. É por isso que eu digo, o conhecimento certo de Deus traz paz. Porque há mensagens em todo lugar, mas se não há milagres no ministério, tornam-se filosofias. Porque você, por si mesmo, já é um milagre. Há muitos milagres, eu posso te dizer um só. Você já foi um pequeno embrião. Olhe no que você se tornou hoje. Isso não é um milagre? Você dormir e acordar é um milagre. A resposta à sua oração é um milagre. Se você soubesse que não há resposta à sua oração, você pararia de orar. Porque você sabe que a resposta à sua oração, essa resposta é um milagre. Olhar livremente, rir livremente, sentar-se livremente é um milagre. O conhecimento certo de Deus traz paz. Diga ao seu próximo. Quando você recebe o conhecimento certo de Deus, você mesmo vai saber que vítimas e agressores estão necessitando do perdão divino dele. Diga ao seu próximo. Seja você uma vítima ou um agressor, você está na necessidade do perdão divino. Quem precisa de perdão? O conhecimento certo de Deus traz paz. Quando você ouvir isso, você não se colocará na posição de juiz. Eu preciso perdoar. Eu preciso ser perdoado. Diga ao seu próximo. Porque não existem pessoas perfeitas. Essas pessoas perfeitas não existem nesta terra. Diga ao próximo, o conhecimento certo de Deus traz paz.
Você tem paz quando ouve o conhecimento de Deus. Você vai saber que, ok, eu ainda sou amigo de Deus. Você pode ser pobre e ainda assim ser um candidato para o céu. Você pode estar doente no corpo e ainda assim ser amigo de Jesus. O jeito e maneira como Deus executa o seu plano, Deus usou um espinho para humilhar Paulo. Quem sabe o que Deus pode ter usado para te humilhar, para te manter vivo? Decepção. Pode ser retrocesso. Pode ser doença. Deus pode usar qualquer coisa tola. Diga ao próximo, o conhecimento certo de Deus traz paz. Quando você recebe esse conhecimento certo, você não vai se concentrar na sua situação. O pobre não vai se concentrar na pobreza, enquanto o rico não vai se concentrar na sua riqueza. Diga ao próximo, porque um homem pode ser rico e ainda ser amigo de Deus. Um homem pode ser pobre e ainda ser amigo de Deus. Diga ao próximo, o conhecimento certo de Deus traz paz. Obrigado.